Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mas quem estiver ouvindo vai falar assim: eles não acordaram. Vou cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Porque o nosso Deus é um Deus tremendo, sabe? Nosso Deus é maravilhoso. Falando um pouquinho de Israel, como nós estamos lendo, a Marisa já fez a leitura sobre Israel, nós precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos estar preparados. Quando Jesus veio a primeira vez, os discípulos, as pessoas que estavam em Jerusalém, eles já estavam aguardando, eles estavam esperando o Messias voltar. Então eles viam que pela profecia Jesus estaria para vir, o Messias de Israel estaria para voltar, sabe? Então eles estavam esperando, e quando Jesus veio, eles sabiam que era Jesus porque eles estavam aguardando Jesus. Para vocês terem uma ideia, André, que é irmão de Pedro, né, que é Cefas, Simão, e a gente conhece Pedro, ele encontra Filipe, fala: olha, venha ver, nós conhecemos o Messias, o Cristo. E eles, então, Filipe vai e fala ele fala para os outros discípulos, e eles começam agora a seguir Jesus, porque eles estavam esperando. Mas o que está acontecendo? Nós temos que entender que eles sabiam que Jesus tinha voltado, porque eles estavam aguardando. E nós temos que entender o que está acontecendo agora, para a gente também aguardar o quê? A volta que Jesus prometeu para nós que iria voltar. Jesus prometeu assim: ó, eu vou para o meu Pai, eu vou para a casa do Pai, mas fiquem aqui, pregue o Evangelho a todas as criaturas, e vou dar sinais para seguir vocês, a todos aqueles que crerem, e aguardem o meu retorno, porque eu vou voltar. E uma das promessas que estariam muito perto dele voltar, para a gente se preparar, que ele falou isso. Ele falou que seria que Israel voltaria a ser uma nova nação, e Israel iria florescer, e Israel nunca mais ia ser destruído. Que Jesus, na verdade, Deus ia juntar todos os dispersos da casa de Israel. E o que aconteceu? Vamos relembrar um pouquinho a história, para a gente entender qual é o momento da história que estamos vivendo. Nós sabemos que houve duas grandes guerras mundiais. Duas grandes guerras no mundo que envolveu todos os países. Antes eram os impérios. O império, nós vemos lá, né, teve um grande império lá dos egípcios, que dominava. Depois teve o grande império que foi o da Babilônia, o Império Babilônio, com Nabucodonosor dominando tudo. Depois do Império da Babilônia veio outro império que foi o dos Medos e o dos Persas. Os Medos e os Persas eram duas nações que se uniram e eles governaram e dominaram. E quem foi que libertou Israel do cativeiro na época que eles tinham sido levados para o Império Babilônico, como cativos mesmo, e tinham destruído Jerusalém? Quem que tinha liberto? Foi o Império Persa, através de Ciro, o imperador que era considerado Ciro o Grande, o imperador da Pérsia. Para vocês entenderem o que nós estamos vendo na história. Mas onde estava esse reinado da Pérsia? Quem que era a Pérsia? Que lugar que ficava? Exatamente no Irã. O Irã era a Pérsia. Aqueles povos iranianos são descendentes dos persas. Tanto é que eles falam a língua dos persas dessa época da Bíblia. A época, desde lá do Velho Testamento, quando Israel foi levado cativeiro. Então, Ciro veio para a Babilônia, e Ciro, então, agora assume o Império Babilônico, que era quem? Os persas. Vamos colocar na nossa atualização de hoje, seria os iranianos. E Ciro liberta o povo, porque o profeta falou para Ciro assim: olha, Deus falou que você iria reinar, e através de você, Deus iria libertar o povo para voltar para Jerusalém. Estão entendendo? Até isso estão entendendo? Então, os iranianos eram os persas. E um dos reis dele estava libertando do cativeiro de Israel, o cativeiro da Babilônia, para o povo voltar para Israel. Entendeu?
Então eles eram o quê? Eles eram amigos, eles se davam bem. Por que nós estamos vendo isso? Para a gente entender o que está acontecendo hoje. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é atualizada. A palavra de Deus, ela é a história do passado, mas também ela é a história do presente. O que Deus fala na sua palavra é a verdade. A carta que o apóstolo Pedro escreve, ele fala assim: a escritura não foi inspiração humana, foi inspiração divina, foi Deus que deu a revelação. Então os persas, que é hoje os iranianos, eram amigos de Israel, e um dos reis deles libertou do império da Babilônia e abençoou que eles viessem para onde? Voltassem para Jerusalém, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Só que o tempo foi passando e Israel rejeitou Jesus, e passou-se o tempo, entrou um outro império. Quem sabe qual foi o outro império que entrou? Foi o império Quem lembra a história? O império da Grécia. Aí veio Alexandre o Grande, que era um rapaz jovem, que começou ali a conquistar os países. E Alexandre o Grande, então, implantou em toda a parte do seu domínio, ele implantou a língua grega. Então, todo mundo tinha que falar o grego e aprender o grego nas escolas, como hoje. Antigamente, a gente na escola pública não tinha a língua inglês, sempre tinha o inglês, né? Que eu nunca aprendi, mas sempre tinha. Por quê? Porque era um país que dominava. Por exemplo, os Estados Unidos era um país influente nos demais. Naquela época era a Grécia. A Grécia era um país que influenciava os demais porque ela tinha o domínio. Então todos começaram a falar grego também. Se você falasse hebraico, você também tinha aula de grego, aprendia a falar o grego. Se você falasse que nem um língua persa, também falava grego. Então a palavra, o idioma grego ficou conhecido em todas as nações que Alexandre o Grande dominou. Depois do Alexandre o Grande, veio um outro império, que esse outro império foi o Império de Roma. E o Império de Roma dominou toda aquela região e eles impuseram as leis deles. E Israel estava sob o Império de Roma, porém Roma permitia que eles cultuassem a Deus. Vocês estão entendendo? Aí, Jesus veio, diante desse Império Romano, os irmãos, os discípulos, os judeus, acreditavam que Jesus ia libertar eles do Império Romano. Mas Jesus veio libertar não só os judeus, mas toda a humanidade do pecado. E quando Jesus veio libertar toda a humanidade do pecado, eles não entenderam que o homem ia ser livre para ele viver na presença de Deus e então ele ter as conquistas. Mas eles achavam que Jesus ia libertar do Império Romano. Jesus falou: não, eu vou libertar daquilo que vocês têm, que dominam vocês, que é o pecado, a distância de Deus. Pois bem, então Jesus, ele vai e fala para os discípulos: olha, está vendo esse templo bonito? Tinha um templo muito bonito lá. Templo de Salomão, ficava sitiado ali mais ou menos, em Jerusalém, aonde hoje tem uma mesquita, que é uma cúpula dourada lá, que é a mesquita dos muçulmanos, Omar, que ali, na verdade, era onde estava o templo de Salomão, que eles levavam as ofertas. Lembra? Era ali que tinha um coxo de nascença, aleijado, que falou para os discípulos assim: olha, pediram uma esmola. O apóstolo Pedro olhou para ele, mas João falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi ali naquele lugar. E eles foram mostrar para Jesus aquela maravilha do templo. E Jesus falou: você está vendo isso daqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não vai ser destruído. Então Jesus estava falando, mostrando para eles o que iria acontecer. Porque Jesus é conhecedor. Jesus sabe tudo. Jesus, meus irmãos, ele antes mesmo do mundo ser formado, ele estava formando o mundo, então ele sabe de tudo. Tanto é que ele revelou para João o que iria acontecer, revelou para Isaías o que iria acontecer,
E Jesus fala assim, olha, que aquele povo, eles iam fazer o quê? Sobre o domínio de Roma, eles iriam o quê? O templo ia ser destruído, e eles iriam ser perseguidos, mas era para eles irem e levar o evangelho a toda criatura e pregar para o mundo inteiro, porque aquela região ali não ia mais ficar como eles estavam pensando que iria. O tempo passou, foi destruído o templo, foi queimada a cidade, e o que aconteceu? Os discípulos foram perseguidos, tudo como Jesus falou. E eles foram pregando, por onde eles iam perseguindo, eles iam pregando a palavra. Então começou por ali, começou pela Judéia, foram até Samaria, e depois, irmãos, eles foram para os confins da terra, eles foram por todos os cantos da terra, e chegou, sabe aonde? Chegou na Inglaterra, chegou no Brasil, nos Estados Unidos, chegou para todo mundo. O quê? O Evangelho, a palavra de Deus. Como Roma estava oprimindo muito o povo, o Império Romano dominava, sabe aonde? Dominava ali a região da Espanha, a região do Reino Unido, a região da Itália, a região ali da França. Então, aqueles países europeus, Portugal, aqueles países europeus, com o passar do tempo, eles começaram a se revoltar contra o Império Romano e tinham homens muito bravos, valentes, conhecidos como bárbaros da época, e então eles foram e destruíram o Império Romano e formaram as nações que hoje nós conhecemos como França, hoje nós conhecemos como Reino Unido, como Itália, como aqueles países ali. Aí o que acontece para vocês entenderem? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar ao ponto de que nós estamos vivendo na história para nos preparar para encontrar com Cristo. E diante de tudo isso, irmãos, Jesus foi abençoando o povo, o Evangelho foi chegando, e nós, com a graça de Deus, fomos vendo os milagres, fomos entregando a vida para Cristo, e a igreja foi se fortificando, e nós estamos vendo a bênção de Deus acontecer. Só que o mundo passou-se e teve uma grande guerra mundial, que foi uma crise mundial em 1929. Teve uma crise muito grande, que teve a Primeira Guerra, e o mundo inteiro, então, teve uma guerra, e logo, após essa guerra, veio a crise, e então eles acharam assim, que não iam ter mais guerras, mas logo em seguida teve uma segunda grande guerra mundial, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, foi aonde surge ali uma tentativa de Satanás de exterminar com o povo judeu, porque Satanás sabe também que Jesus vai voltar e vai estabelecer o reinado dele. Então, meus irmãos, na figura da pessoa, na época dos alemães ali, com o Hitler, ele tentou exterminar Israel. Ele tentou matar todos os judeus. E junto ia judeu, cristão, todo mundo que seguia Cristo, ele tentou exterminar. Ele começou, meus irmãos, entrando ali na Letônia, na Estuânia, ali naqueles lados, ele começou a queimar as igrejas, matar o povo, pegar os judeus, levar para o holocausto, e começou a fazer o quê? Ele queria acabar com o povo judeu. Por quê? Porque Satanás tentou acabar com o povo para que não viesse o Messias. Como o Messias veio, agora ele quer destruir Israel para que o Messias não volte. E ele está tentando fazer de tudo. Só que Deus profetizou, Deus falou para o homem, para a igreja dele, para nós, através da palavra dele, bem antes, lá em Isaías, o profeta Isaías falou que ia ter um reinado abençoado. E Ezequiel também teve a visão de Deus, que falou assim, olha, vai haver uma guerra, aonde vão tentar destruir Israel, para que não haja mais nação, só que Deus vai se levantar a favor de Israel, e vai abençoar que Israel não vai ser mais destruído. Por quê? Jesus fala uma coisa, na parábola, ele ensina e ele explica, ele fala assim, olha, olhem para a figueira, ou a videira. Quando os seus ramos brotam, eu aqui, lá em casa, quando eu morava em Marília, na minha casa lá de Marília, nossa casa de Marília, tinha uma parreira de uva. E quando estava perto para ela dar os seus frutos,
a gente vinha, ela ficava seca, parecia que estava morta. Aí você podava os galhinhos dela, aí depois ela começava a brotar. E quando ela começava a brotar, ela ia dando os seus cachinhos. Cada brotinho saía um cachinho, cada brotinho um cachinho. A gente já sabia, olha, está chegando perto do fim do ano, nós vamos ter uva madura para o Natal. Podava naquela época certa, né? E dava bastante uva, irmãos. Aí o que Jesus fala? Olha, Israel vai ser o sinal para a minha vinda. Jesus fala assim, olha, quando você olhar para a videira e ver ela brotar, saber que eu estou voltando. Saber que eu estou voltando. Jesus fala para o povo, ó, a videira simboliza Israel. Então, quando Israel, que não vai ser mais uma nação, quando Israel voltar a ser uma nação, aquela geração não vai passar sem ver tudo isso acontecer. O que Jesus está falando ali em Mateus capítulo 24? Jesus está falando assim, ó, quando Israel tiver formado nação, ela não mais vai ser destruída, e o povo que nascer naquela época, as crianças que nasceram naquela época, não vai passar a idade daquela geração sem que aquela geração veja eu voltando e estabelecendo o meu reino. Então, irmãos, o que está acontecendo? 1945, a grande Segunda Guerra acaba. Israel não era reconhecido como uma nação, mas tinha se criado uma organização das Nações Unidas para não haver mais uma guerra naquele porte da Segunda Guerra. Porque naquele momento da Segunda Guerra, os Estados Unidos lançou uma bomba sobre um país chamado Japão, numa cidade chamada Hiroshima, e uma outra cidade chamada Nagasaki, e varreu, destruiu tudo. A bomba foi tão forte que derretia os prédios, as pessoas, evaporava, um efeito muito devastador. E depois daquele efeito devastador, então eles se organizaram e falaram, vamos nos unir para que não aconteça mais uma tragédia nesse porte. Então o que aconteceu? Daquele momento, 1948, aquelas nações se juntam e Israel agora tinha passado já pelo Holocausto. Israel agora começa um sobrevivente, um povo começa a se organizar, voltou para Jerusalém e aquele povo falou assim, nós vamos nos tornar em uma nação, porque eles, embora sempre estavam sofrendo, eles tinham uma promessa de Deus, e quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, e a promessa de Deus é cumprida desde a época de Israel, naquele tempo como hoje, e Deus prometeu que eles iam florescer e Deus ia abençoar eles. Então, juntam-se as nações e vão fazer um voto para se Israel se torne uma nação com governante e uma nação independente, sendo reconhecida pelas outras. E naquele momento, irmão, no ano de 1948, se eu não me engano, dia 17 de março, ou foi maio, aquela nação passa a ser reconhecida mundialmente como uma nação independente. Em 1967, aqueles mundo árabe, ali o Iraque, meus irmãos, e ali Afeganistão, Paquistão, outras cidades que estão em volta, tentaram se unir para destruir Israel, porque agora Israel se tornou uma nação e eles não queriam que Israel se tornasse uma nação independente. Mas o que Deus prometeu? Que não iria mais deixar Israel ir para o cativeiro, ser destruído. Irmãos, houve então ali um ajuntamento das nações para destruir Israel, e Israel em 6 dias destrói todas as nações que estavam ao seu redor e faz com que eles sejam vencidos e acaba a guerra em 6 dias. Por quê? Porque Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, você é escolhido, irmão, pode acontecer o que for, nós somos escolhidos e nós vamos ter a proteção de Deus. E Israel, naquele período, venceu a guerra, porque os anjos do Senhor ajudaram, porque o exército de Israel era pequeno, era menor, só que a graça de Deus era com eles.
O poder de Deus é com eles. Irmão, o que acontece depois daquela guerra? Israel saiu mais fortalecido, saiu mais consagrado, saiu mais cheio da presença de Deus. E sabe o que aconteceu? O Irã, lembra que eu falei que o Irã era persa? O Irã era amigo de Israel. Eles tinham uma amizade muito boa com Israel, mas Satanás, ele quer destruir Israel. Aí sabe o que aconteceu? Em 1979, houve uma revolução no país do Irã, aonde entra agora um ditador, que é esse regime que está lá, do regime muçulmano que é ditatorial. O que aconteceu? Isso é história, então a gente não tem problema de falar. Eles passaram por uma ditadura, um jugo, onde os iranianos não podiam mais mostrar o cabelo, eles tinham que andar com aquelas burcas, eles tinham que andar, acho que é burca que chama, que tampa tudo o rosto, eles tinham que ficar, as mulheres não podiam mais estudar, as mulheres não podiam frequentar a faculdade, sendo que antes elas podiam fazer tudo isso. As mulheres podiam fazer faculdade, podiam se formar, e se formavam em médicos, enfermeiros, pilotos. As mulheres podiam fazer de tudo, tinham as profissões, mas com esse regime proibiu. E através desse regime, ele passou a financiar outros grupos para destruir Israel. Aí entra, meus irmãos, que eu falo, é uma ação maligna. Satanás impõe esse império para tentar destruir Israel. Então, de 1979, os iranianos passaram de ser amigos de Israel, com a ditadura, passaram a ser inimigos, porque eles queriam destruir. Aí eles começaram a financiar e mandar armamento para o Hezbollah, para o Hamas, para outros grupos terroristas, para atacar Israel. E isso é o quê? De 1948, nós temos visto a videira florescer, nós temos visto Israel ser uma nação. Quando Israel é uma nação, aquela geração vai ser contada. Então, antes de passar, uma geração entre 80, hoje nós estamos aí, 70 a 80 anos, é considerado uma geração. Pode até chegar aos 100, mas até aos 80. Sabe quantos anos faz que Israel, de 1948 até hoje, não chegou ainda, a gente fazer a conta, está perto dos 80. Quer dizer, está perto de terminar a geração daquele povo que nasceu quando Israel foi criado. Isso significa que as profecias têm que se cumprir dentro desse período, porque Jesus nos alertou que naquela geração ele ia voltar. Pois bem, irmãos, nós estamos em 2025. O que está acontecendo agora? Agora, Israel foi uma nação fortificada, só que Israel está preparando para receber o Messias, que é Jesus, só que não como Jesus já veio da primeira vez, como se Jesus fosse vir ainda. Para isso, o templo precisa estar pronto, porque Jesus, segundo eles, o Messias vai entrar no templo. Como não tem o templo, o Messias não virá, porque na profecia tinha que estar o templo pronto. Isso está lá em Daniel, porque vão fazer uma abominação no templo. O que acontece, meus irmãos, para vocês entenderem? Israel, desde 1990, vem se preparando com os utensílios que eram usados na época do templo de Salomão, vem se preparando com o sacerdote, com a menorá. Sabe o que é a menorá? A menorá é aquele castiçal de ouro na medida, no tamanho, no peso que era usado no templo de Salomão. Está tudo pronto, irmãos. Faltava uma novilha para o sacrifício que o povo fazia. Era uma novilha sem defeito, uma novilha vermelha, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, uma novilha perfeita. Conseguiram fazer essa novilha. Já está também pronta para o sacrifício. O que está faltando agora? O templo ser construído. Mas nós sabemos que com a tecnologia de hoje, é questão de meses se constrói um templo daquele, porque também já está a planta pronta.
É tudo pré-moldado, é rapidinho para construir o templo. Só tem um problema: não tem autorização para construir o templo no lugar que ele estava antes, que é no Domo da Rocha, aonde está aquela mesquita de Omar. Ali foi um lugar que Abraão foi e ofereceu Isaque como sacrifício para Deus, e Deus ali naquele domo proveu um cordeiro, e então, para os judeus, aquele lugar é sagrado, consagrado. E foi ali que Salomão fez o templo. Como não tem o templo naquela mesquita, não pode então eles fazerem o quê? Eles conseguirem fazer o templo, porque senão eles causam uma guerra entre todos os países muçulmanos e que estão ali, que vão ali adorar a Allah, Maomé. O que está acontecendo? A Pérsia, que hoje é o Irã, que que teve um acordo com Israel, eles estão sendo massacrados através de um regime ditatorial, através desse regime ditador que é o que está tentando destruir Israel. Só que Deus falou assim para Israel: olha, ninguém mais vai destruir vocês. Ninguém mais vai destruir vocês. Como eles quase foram destruídos com a guerra, Segunda Guerra, quando houve o Holocausto, e Deus deu a eles, sabe o que? Deus deu a eles capacidade, e Deus cumpriu uma promessa que aonde eles estavam no deserto, o deserto ia florescer. Hoje em Israel é o maior produtor de horta, de fruta, de alimentos. Israel exporta, porque ele é o país mais avançado na tecnologia do gotejamento de irrigação. E Deus fez isso com o povo dele. Deus fez o deserto florescer. Mas, meus irmãos, a profecia tem se cumprido e falta agora o quê? A construção do templo. Deus vai libertar os iranianos desse jugo, porque eles são amigos de Deus, e Deus vai fazer, meus irmãos, com que haja uma paz. E para ver essa paz, tem que destruir. Quem que tem que destruir? Os terroristas, porque é o terrorista que quebra a paz. Eles fazem um acordo e tudo, porque são terroristas. Então, eles sendo abalados, Israel está abalando para libertar, e através do poderio de Deus. Deus está à frente daquela nação. E as nações que estão orando por Israel, as nações que estão apoiando Israel, vão ser nações abençoadas. Então nós vamos orar daqui a pouco por Israel e orar pelo Brasil. Por quê? Porque o Brasil faz parte da história da criação de Israel. Oswaldo Aranha, na época, fazia parte da ONU, ele assinou para que Israel fosse estabelecido como nação, e o voto dele era decisivo, porque ele era presidente da ONU na época, em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, representando o Brasil na ONU. E se ele, o voto ficou empatado, por exemplo, tantos votos contra a criação de Israel, e tantos votos a favor, só um podia desempatar, que foi Oswaldo Aranha, que está na palavra, está na palavra. Está na palavra. Eu estou contando essa história, irmão, para vocês entenderem. Aí o que acontece? Israel é criado. Quando Israel é criado, sabe o que acontece? O Brasil é abençoado. E o Brasil recebe promessa. O Brasil foi um país e é um país abençoado. Por que o Brasil é abençoado? Porque Salmo, vou falar a palavra, Salmo 122, versículo 6. Alguém poderia ler para mim? Salmo 122, versículo 6. Alguém poderia ler para mim? Por que o Brasil é abençoado? Sabe o que o Brasil é? O Brasil é uma nação abençoada, produz de tudo. Nós temos aqui vários alimentos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da maçã, dá um monte de coisa, arroz, nós produzimos tudo. Sabe por quê? Olha lá, Salmo 122, versículo 6. Alguém achou? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Por isso o Brasil prospera, por isso o Brasil foi abençoado, por isso o Brasil produz tudo. O Brasil é uma nação que sempre orou pela paz de Israel. E o Brasil, meus irmãos, fez parte da criação, da restauração de Israel em 1948, e de lá para cá o Brasil também passou a ser abençoado. O Brasil passou a ser abençoado por quê? Porque hoje o Brasil, meus irmãos, é uma nação grande.
Mas nós precisamos orar pela nossa nação e orar por Israel, sabe por quê? Porque infelizmente, Satanás, irmão, está sendo influenciando os governantes para que eles vá contra Israel. Mas o povo do Brasil não é contra Israel. E nós vamos orar, quebrar essa maldição, porque Deus, este ano ou o ano que vem, Deus vai tirar essa maldição sobre o Brasil e o Brasil vai voltar a ficar nas mãos da bênção de Deus. O Brasil vai voltar a ser um país, porque o Brasil tem promessa. Como Israel é celeiro, como Israel produz, o nosso país também vai ser um celeiro, porque o nosso Brasil, irmãos, tem uma nação que ama, uma nação abençoada, que produz, esforçada, uma nação pacata, uma nação que é esforçada. Glória a Deus, prosperarão aqueles que te amam. Meus irmãos, estamos vivendo e vendo a mão de Deus providenciando a aliança de paz para a construção do templo, para a volta dele. Não temos muito tempo mais neste mundo sem vermos o retorno de Cristo. Está perto de Jesus voltar. Eu não vou falar que Jesus está voltando, eu vou falar que Jesus está perto de voltar, porque ele vai vir tão rápido que ele fala que vai ser como um raio. Como um raio resplandece do Oriente ao Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, na verdade, ele não está voltando, ele está próximo de voltar, porque a volta dele vai ser rápida. Mas, meus amados, vamos orar. Tem irmãos nossos em todos os países clamando para que Jesus volte. Clamando. Sabe o que João fala? Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Significa, vem, Jesus. Vem estabelecer o reinado do 1000 anos. Vem estabelecer o reinado onde o leão vai comer como palha, como boi. Onde nós vamos viver num lugar que não vai ter mais sofrimento. Onde nós vamos viver num paraíso governado por Cristo. Onde nós vamos viver, meus irmãos, e governar com Cristo, um lugar de glória, onde não vai precisar mais ter esse sofrimento, não vai haver mais guerras, não vai haver mais essas coisas tristes, mas só com o retorno do Salvador, e Ele está perto. Ele está perto. Vamos levantar um clamor para que Ele já venha estabelecer esse acordo de paz, vai permitir com que o novo templo de Jerusalém seja construído. E o novo templo de Jerusalém sendo construído, ele virá. Ele virá. Porque Malaquias fala que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. E o monte vai fender-se ao meio. Vai ter um terremoto que vai abrir uma vala. E quando ele chegar, irmãos, todo o olho vai vir, todo o joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Não vai ter mais, irmãos, ninguém que vai haver brigas, porque vai haver uma união. A terra vai ser cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Amém? Então vamos orar e agradecer por tudo isso que está acontecendo, porque a nossa redenção está próxima. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Apocalipse, para a gente terminar e orar por Israel. Apocalipse capítulo 20, deixa eu ver se é o 22. Apocalipse capítulo 22. Vamos ver. Capítulo 20. Capítulo 20. Olha o que está perto de acontecer. Muito perto. Como que estamos vivendo? Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo.
e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele um selo para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Meus irmãos, nós vamos viver 1000 anos governando com Cristo. E como vai ser esses 1000 anos aqui na terra? Não precisa eu ler porque já foi lido no começo do culto. Capítulo 11 de Isaías. O reino de Cristo vai ser glorioso. Vai ser glorioso. Amém? Estamos perto de ver isso daí. Para governar esses 1000 anos, Jesus vai aprisionar Satanás para ele não mais enganar as nações. Então isso que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no mundo, é o sinal de que Jesus está perto de vir para implantar o seu milênio, o reinado de 1000 anos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero que você fique de pé, quero que você ore pelas nações que estão em guerra, para que Jesus traga paz, para que acabe logo, e logo nós tenhamos essa paz, e sejamos, ó, irmãos, abençoados, e abençoe essas nações. Vamos orar, irmãos, pelos órfãos, pelas aqueles que perderam seus pais na guerra, por aqueles que perderam suas mães, pelos pais que perderam seus filhos nessa guerra. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão ali na Ucrânia, nossos irmãos que estão ali na Rússia, os nossos irmãos que estão nesses países que estão em guerra, para a glória do Senhor, para Deus guardar a sua igreja ali. Tem pastores ali que estão orando, e são os irmãos nossos, nós temos que orar. Vamos orar e para Deus estar abençoando. Glorioso e amado Pai, você possa orar pelo Brasil, pelo Israel, orar pela paz de Israel, orar pela paz do mundo. Glorioso e amado Pai, queremos apresentar diante do Senhor a palavra do Senhor fala que nós devemos orar por Israel, que prosperará aquele que te ama. Pai, quando nós amamos essa nação, aonde veio falar, Senhor Deus, do teu evangelho, aonde veio falar, Senhor Deus, trazer os ensinamentos do Senhor até nós. Ó Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor abençoe essa nação, abençoe o primeiro-ministro Netanyahu, abençoe, Senhor Deus, os iranianos também que estão ali clamando por uma libertação do seu povo, abençoe, Senhor Deus, os países que estão apoiando o Pai amado, Israel, abençoe, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão ali na Ucrânia, abençoe os nossos irmãos que estão ali, Senhor Deus, na Rússia, abençoe os nossos irmãos aqui da Argentina, nossos irmãos, Senhor Deus, do Uruguai, Paraguai, abençoe nossos irmãos da Venezuela, a tua igreja, Pai amado, abençoe ela, visite ela, Pai querido, e abençoe no nome santo de Jesus. Guarda, Senhor Deus, ó Pai querido, que nós possamos estar preparados, Pai amado, para estarmos na tua santa presença, para recebermos a volta do Senhor e reinarmos contigo. Obrigado, Jesus, pelo conhecimento, pela sabedoria que o Senhor tem dado. Obrigado pelos sinais que estão acontecendo. Obrigado, Pai querido, por tudo. E te pedimos, ó Pai, visite, Senhor Deus, as nações e traga, Pai querido, paz para Israel. Sabemos que a paz para Israel é a paz para as demais nações. Em nome de Jesus, nos dê, Pai querido, graça, que nós sejamos prósperos. Pai amado, abençoe, Senhor Deus, as finanças do teu povo. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, a saúde do teu povo. Abençoe, Pai querido, a tua amada Deus, que ela tenha, Senhor Deus, o temor, que seja, Pai amado, que não falte, Senhor Deus, o alimento, a vestimenta, o lugar para dormir. Ó Senhor, abençoe a nossa nação, tira do meio da nossa nação aquilo que não te agrada, tire, Senhor Deus, as leis erradas que prende inocente, ó Pai querido, as leis que frauda, Senhor Deus, a viúva, tira do nosso meio, Jesus, e abençoe a nossa nação, limpa, Senhor Deus, o Brasil, volte a ser, Senhor Deus, uma nação, seja próspera, abençoada, aonde aguarda a boca do Senhor com alegria, cantando, adorando, sem, Senhor Deus, estar oprimida e não sendo enganada. Pai, nos livra do engano dos falsos profetas, nos livra, Senhor Deus, do engano, Senhor Deus, dos homens que vem fraudular, e livra-nos, ó Pai, desses homens, e abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa nação. Sim, Marisa.